Então, caros amigos, irmãos de Ideal Espírita, boa noite. Boa noite. É uma alegria enorme estarmos aqui de volta, né? O tema de hoje, então, que é sobre sexo na visão espírita, nós já demos esta palestra há uns 3 anos atrás, mas nós fizemos só 2 palestras do tema todo. Serão 4 exposições. Desta noite será sobre energia sexual, sexualidade e o sexo. A próxima será sobre sexo e conflitos, tá? A terceira palestra será exclusivamente sobre homo e transexualidade. E a quarta exposição será sobre sexo e obsessão, sexo na espiritualidade, né? Se a gente faz sexo ou não do outro lado, então não perca uma palestra. E sobre sublimação sexual. A literatura ela é um tanto ampla, mas há uma obra em especial do Divaldo Franco, que é esta aqui, Sexo e Obsessão. Narra a história do Padre Mauro e várias outras paralelas, como do Marquês de Sade, que deu origem ao termo sadismo. Narra essa trajetória aqui, no mundo espiritual e sua próxima reencarnação. Então fica a dica desta obra, Sexo e Obsessão, que para mim já é um clássico do espiritismo, tá? Inclusive tem PDF na internet para baixar. E a intenção esta noite, pessoal, não é trazermos respostas prontas, mas levantar o tema de forma breve, sucinta, apenas para levantar reflexão, para que cada um possa pensar e refletir depois da palestra. Numa casa espírita da região mais interior, lá da onde eu moro, nós tínhamos também algumas datas agendadas, e a vice-presidente da casa, nós conversando assim no lugar de palestras, ela me perguntou quais seriam os temas das exposições. E eu falei, vai ser uma série de palestras sobre sexo na visão espírita. Quando eu falei a palavra sexo, a mulher me olhou assim, ela meio alemã, mas já ficou branca, ficou me olhando. Ela pensou e ela disse assim, mas vem cá, e pode falar sobre... Ela deu uma olhadinha pro lado e falou bem baixinho, sexo? Numa casa espírita? Olha, não há assunto que não possa ser abordado, óbvio, mantendo o bom tom. Aí deu mais um silêncio de 1 minuto, fiquei esperando, ela me olhando, eu olhando ela, assim, ficou. Até que ela, tá, mas eu vou perguntar pro presidente para ver se pode mesmo. No fim, pôde. Mas olha muitas vezes como nós espíritas guardamos vários preconceitos e tabus, enquanto que o espiritismo não tem tabu algum. Ah? Antigamente, como vimos agora, era até proibido, feio, falar sobre sexo. E nós, no geral, enquanto humanidade, vivíamos muito frustrados na temática, tá? Em relação ao sexo. E a partir de Freud, pai da psicanálise, que diferenciou o sexo, libido, etc., iniciou-se um processo de libertação sexual, que pensou-se que, por consequência, nós, enquanto humanidade, em vários aspectos, seríamos muito mais felizes. Porém, saímos de um extremo dessa castração mais psicológica, é feio falar sobre o assunto, para o outro extremo, que é a libertinagem, o uso sem responsabilidade, como logo veremos, sem o afeto, sem o sentimento. E hoje, em geral, nós somos tão frustrados quanto antes em relação à temática sexo, porém com muito mais conflitos, mais ansiosos em função disso, e, por consequência, mais infelizes. E deste vazio que a função sem o sentimento nos leva, nós partiremos com o tempo para o meio termo, que é o uso harmônico, o uso com responsabilidade, com afeto. E para chegarmos até lá é necessário, no mínimo, pensarmos, refletirmos sobre a temática, tá? Então, iniciemos. Pessoal, como aqui o centro é mais aconchegante, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade em relação ao tema, tá? Se ficar envergonhado pela temática, diz que é um amigo teu que tem a dúvida, tá? Mas fica tranquilo. Sobre energia sexual, diz Walter Barcelos em uma obra excelente, Sexo e Evolução. Ele pega 39 obras do Chico Xavier na parte que fala da sexualidade e condensa, compila. Um livro muito bom. Dizer, então, que a energia sexual é força de amor nas bases da vida. O que faz o amor? Ele unifica tudo e a todos. Então a energia sexual, ela é responsável no universo pela lei de atração, que visa então essa atração mais primária para o consequente desenvolvimento. E nós, seres humanos, a energia sexual é muito ligada ao instinto sexual,
que visa, como falei agora, essa atração primeira, que gera no início das relações sexuais sensações. E das sensações, durante o processo de evolução, nas várias reencarnações, passamos às emoções. E das emoções para o sentimento, cuja maior expressão é o... Oi? É o amor. Então, como diz Emmanuel, a energia sexual, através do instinto, traduz o amor em expansão através do tempo. O que começa lá atrás, numa mera expressão mais carnal, mais física, sensações, culmina lá na frente, nas várias reencarnações, no elevado sentimento de amor. Há uma psicografia, Charneiro de Campos, diz o seguinte, que a energia sexual, ela é a segunda força do universo. A primeira é o... Oi? É o amor, força criadora divina. E a segunda é a energia sexual, que é a força transformadora, agregadora e criativa da criatura. Ou seja, a energia a qual nós utilizamos em todo o processo de evolução. E ela se expressa em nós, como disse Freud, pai da psicanálise, pela libido, que bem resumido é a busca do prazer. Mas não meramente o prazer do sexo, mas o prazer de amar, ser amado, criar, produzir. Então tem uma expressão muito mais ampla do que uma mera expressão genésica do sexo. Tá? E é justamente o que fala a Joana de Ângeles. Diz ela o seguinte, encontramos-lo, o sexo, enquanto energia sexual, na força de atração mantida pela vida. No microcosmo, no muito pequeno, ele é uma corrente de energia que une os cristais, tanto quanto no macrocosmo, no muito grande, né, se faz presente na energia de equilíbrio que fixa os astros nas suas órbitas. O que isso quer dizer, pessoal? A energia sexual é uma energia inerente à própria vida. Ela gera carga magnética em tudo e em todos, visando esta atração para o consequente desenvolvimento. Ela funciona como uma usina de estímulos espirituais. Como diz em O Livro dos Espíritos, a evolução vai do átomo ao arcanjo, que também já foi... Ninguém lê, pessoal? Kardec? Vai do átomo ao arcanjo, também já foi átomo. Porque nós, enquanto princípio espiritual, dormimos no mineral, sonhamos no vegetal, sentimos no animal, vamos acordar e raciocinar no nominal, para depois intuir no angelical. E a energia a qual utilizamos em todo este processo evolutivo é justamente a energia sexual, mas que em reinos diferentes nós damos nomes diferenciados também. Por exemplo, se pegarmos uma molécula de cloreto e uma de sódio e juntar, nós formamos o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Agora, a energia que mantém isso tudo unido e que dá as propriedades tais é justamente a energia sexual, mas que no microcosmo nós chamamos de afinidade eletroquímica, mas é a mesma energia. Já que mantém, por exemplo, os astros, os planetas ao redor do Sol, nós chamamos de gravidade, magnetismo planetário. É o mesmo princípio. Tanto é que o movimento que os elétrons fazem ao redor do núcleo do átomo repete os planetas ao redor do Sol. Então é a mesma base, porém em escalas diferentes. Como chamamos, pessoal, a energia sexual associada a nós seres humanos, que nos mantém próximos, ligados, gravitando uns ao redor dos outros, é de... Falaram antes. Só a gente fica perto de alguém por quê? Ficar perto de alguém porque eu odeio a pessoa? Porque eu amo a pessoa. Então é amor. É a mesma base. É a mesma energia. Mas que nós já diferenciamos ela enquanto amor. Nos mantém próximos, ligados uns com os outros. Como diz André Luiz, na obra Ação e Reação, examinando como força atuante da vida, a face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo.
Deixa comigo os princípios subatômicos, o micro, a atração dos astros, o macro, porque então expressará a força do amor gerada pelo amor infinito de Deus. Então, pessoal, toda essa enrolada inicial, só para dizer uma coisa, que a energia sexual é algo muito mais amplo, mas muito maior do que uma mera expressão genésica do sexo. Tá? Vai muito além. Visto isso, a sexualidade, que é a forma de manifestação dessa energia sexual. Ou seja, o uso que eu dou, o emprego que eu faço da minha energia sexual, nós chamamos de... Oi, pessoal. Sexualidade. Tá? Mas, historicamente, a nossa sexualidade sempre foi reduzida, limitada ao sexo. E o sexo sempre foi visto como um pecado. Tanto em algumas religiões, sem nenhuma crítica, pessoal, apenas uma análise, pregam que o sexo deve ser feito apenas para procriar, gerar filhos, mostrando uma ignorância, um desconhecimento desta amplitude maior da energia sexual, da nossa própria sexualidade. E do sexo ligado ao pecado, quem historicamente também representa e representou o pecado sexual é a Eva e, por consequência, as mulheres. Mas da onde que vem essa visão? O porquê disso? É curioso ainda que algumas religiões falam, a mulher não pode usar calça apertada, vestidinho curto, sainha. Está pecando, induzindo o homem a pecado. Dando por si, assim, tem várias pecando aqui hoje. Tá? Mas tudo bem. Mas o porquê disso? Da onde que vem isso? Por uma questão de evolução e até de energia, num geral, o homem ele é mais propenso ao sexo do que a mulher. Tanto que existe aquele chavão de que para o sexo a mulher precisa de um motivo, o homem só de lugar, porque a energia é muito mais ativa. Historicamente, pessoal, quem foi a grande parte dos religiosos? Homens ou mulheres? Homens, a maioria foi homens. Então o que se passou? Os religiosos que tinham a mente suja, os religiosos que tinham a mente pecaminosa, e culparam quem? A mulher e o sexo. Sexo é pecado, pessoal? Não. De novo, sexo é pecado? Claro que não. É por onde a vida se expressa, é virtuoso. Mas em si o sexo não é bom nem mal. Ele é neutro. É como dinheiro, é como o ato de eu falar. Não é bom nem mal. Agora depende daquilo que eu falo, é que eu dou a qualidade de construtivo ou destrutivo, de virtuoso ou de pecaminoso. Então depende do uso que nós fazemos do sexo, que é a nossa sexualidade. Tá? Então no nosso caso, se o espírita ainda vê o sexo como algo imundo, sujo, que não se pode nem falar sobre o assunto, é porque a sua mente é suja, a sua mente é pecaminosa. O sexo não tem nada a ver com isso. São pessoas que falam sobre a palavra sexo, ficam vermelhas, puritanas, que vai se tratar, pessoal. Tá? O sexo não tem nada a ver com isso. Bom? Sigamos. Então, o uso que eu faço da minha energia sexual, que nós chamamos de sexualidade, a nível corporal nós chamamos de sensualidade, a nível psicológico de afetividade e a nível espiritual de criatividade. Então é a mesma energia, mas que eu através da mente lhe dou uma expressão diferenciada. Quanto mais evoluído nós formos, nós mais a expressaremos a nível psicológico, espiritual e não somente a nível corporal, mais sensual. Tá? André Luiz fala que a energia sexual produz em nós constantemente unidades força, energia, que nós devemos de alguma forma lhe dar expressão. Um paralelo. Já viram na TV, pessoal, uma hidrelétrica? Uma piadinha de sempre, assim, 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 não. Pessoal, já viram? Sim ou não? Tá, tem a hidrelétrica ali, a barragem. O que acontece? Vem a água, gera uma pressão nas turbinas e elas convertem a energia mecânica em eletricidade.
Agora pensemos na barragem, lá o pessoal faz greve, se revolta e tranca as compotas ali. O que se passa com a água? Ela para também de vir? Não, ela continua vindo. E se não canalizar ela, ela vai transbordar. E em nós, seres humanos, também é assim. Essa energia sexual produz em nós constantemente energia. Se nós não a utilizarmos, ela vai transbordar também. Enquanto ansiedade exagerada, inquietude, no homem muito como agressividade, até doenças no aparelho genésico e por aí vai. Então é fundamental que expressemos de alguma maneira. Em termos práticos, então, no sexo pelo sexo, no sexo em afetividade, tá? Eu busco uma satisfação física, prazer do orgasmo, sensações, que é o sexo. Mas uma relação sexual em que eu me envolvo afetivamente com alguém, que eu amo a pessoa, ou há um ensaio do amor, uma vontade real de me aproximar do outro, além de um prazer físico, eu tenho uma satisfação psicológica afetiva por envolver o sentimento. Em termos práticos ainda, na poligamia, na pessoa com mais de um parceiro sexual, que trai, que isso, que aquilo, relação extraconjugal, ela busca nessa outra relação uma satisfação meramente a nível, quem chuta? Corporal. E por que assim, pessoal? Porque ninguém ama, sexualmente falando, mais de um parceiro ao mesmo tempo, sem conflito. Então busca uma satisfação física, sexo é bom, dá prazer, mas um conflito psicológico, um tormento para a alma. Já na relação monogâmica, com parceiro apenas, por mais difícil que é, pessoal, o aqui taquara é fácil. Só a minha é difícil, pessoal, não? É? Então, além de um prazer físico, eu busco prazer afetivo, de amar, ser amado. Então, é um prazer maior, que vai além do sexo. Por envolver o sentimento. Tá? E assim nós vamos lapidando o afeto, aprendendo a amar finalmente, o que mais felicidade gera. E a nível espiritual, a criatividade. Chico Xavier, que era uma pessoa casta, física e mentalmente, praticava castidade, então, ele sublimava essa energia sexual para a psicografia. Tanto que ele psicografava até 12 horas, sem parar os seus livros. E dizia ele, quando ia escrever, ele sentia uma ebulição, uma energia que vinha do chakra sexual, que subia, chegava na mente, do chakra coronário, e lhe dava um êxtase, que durava enquanto ele psicografava. Tá? Os orientais chamam isso de despertar da Kundalini, que é uma forma de sublimação sexual, que é essa energia sexual, com mais afinco, não apenas para o sexo, mas para outras funções também. Tá? Justamente por Chico Xavier praticar a castidade física e mental, que ele tinha tanta energia para a mediunidade. Uma forma de expressão a nível espiritual. Tá? Algumas pessoas, quando estão cheias de energia, como dizem os jovens, estão bombando, recorrem ao alto prazer, ao alto erotismo, que é a masturbação. Ou seja, uma forma de expressão da energia sexual a nível corporal. E pessoal, o alto prazer não tem problema nenhum. Aliás, psicologicamente falando, é importante a pessoa se conhecer, ter o alto prazer, para ter prazer com outrem. O uso é natural, normal. O problema está no abuso da função. Até porque se a pessoa devaneia muito no alto prazer, a mente vai longe, a imaginação muito fértil, depois, digamos, uma relação mais normal, a pessoa não se satisfaz. E o problema do sexo não foi o sexo, mas foi a mente acostumada, a mente viciada em estímulos mais fortes. Falei agora, até esse tema da próxima palestra, sexo e conflitos. O problema do sexo nunca é o sexo em si, mas a mente atormentada em função dele. Tá?
E no abuso do alto prazer ou do sexo promíscuo, é como se na represa lá baixasse a água. Então tem menos força para outras expressões, como o próprio físico. É por isso que o jogador não pode ou não deveria, né, ter relação sexual antes das partidas muito importantes. Passa toda a energia para a partida. Tá, pessoal? Por isso é importante para os jovens, gurizada, não só para eles, né, mas para nós também, a atividade física, que é uma forma de canalização a nível corporal. Neste sentido, afirma André Luiz que as virtudes são uma ginástica para a alma, ou seja, uma forma de expressão a nível espiritual, que leva então a crescer as virtudes, a própria criatividade, os valores mais elevados da alma. Bom? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Ou entendem tudo ou nada, tá? Então fique à vontade. Ora, o sexo enquanto gênero, masculino e feminino. Diz André Luiz, o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser. O que isso quer dizer? Que o sexo, em essência, ele é psicológico, ele é mental. Uma evidência disto, que é tema de outra palestra, é justamente a transexualidade, que é quando um espírito feminino, por questões expiatórias, renasce em um corpo masculino e mantém a psicologia anterior. Então, é a psicologia feminina que se impõe num corpo masculino. Por isso que dá a distonia interna. Bom? Mas como isso começou? Diz na Bíblia. Primeiro Deus fez o homem, depois diz a feminista, ele teve uma ideia melhor e fez a mulher. Né? Mas André diz o seguinte, no princípio, quando nós éramos princípios espirituais e fomos trazidos do mundo espiritual aqui para a Terra para iniciarmos o processo evolutivo, cada um de nós já possuíamos um teor de força, alguns princípios espirituais, né, predominantemente ativos, positivos, e outros princípios espirituais muito mais passivos, negativos. Negativo não no sentido de mal, de maldade, mas sim de polaridade energética. O princípio espiritual ativo, positivo, no processo de evolução e nas várias reencarnações, culminou no... Oi? No homem, no espírito masculino de hoje. Já o princípio espiritual passivo, negativo, no processo de evolução e nas várias reencarnações, culminou na mulher, no espírito feminino de hoje. Por quê? Ao reencarnar-se em corpos de homem, nos tornamos um espírito mais masculino, e vice-versa. Agora, se lermos o Livro dos Espíritos, ali diz que ora reencarnamos como homem e ora reencarnamos como mulher. Porém, o espírito marcadamente masculino, ele reencarnou-se muito mais vezes como homem do que como mulher, e vice-versa. E nós vamos reencarnar em ambos os sexos para chegarmos à perfeição relativa. Então, o espírito reencarna-se em corpos de homens sucessivamente e torna-se um espírito... O que, pessoal? Masculino. E de repente reencarna-se em corpo feminino, o corpo variou, correto? Mas a essência psicológica não, porque ela vai só evoluindo, aprimorando. E não tem nada a ver com homo ou transexualidade. Mas vai ser uma mulher com características mais do homem. Uma mulher mais ativa, gosta de futebol, gosta de carro, de moto, tem horror à cozinha e por aí vai. Tá? Porque o corpo varia, mas a essência, não, ela permanece. O contrário, o espírito reencarna-se por consequência, reencarna-se em corpos de mulher e torna-se um espírito feminino. E de repente reencarna-se em corpo masculino, o corpo variou, correto? Mas a essência não, ela permanece.
Repito, enfatizo, não tem nada a ver com a homo ou transexualidade. Mas vai ser um homem com características mais da mulher. Homem mais sentimental, mais meigo. Vocês não reclamam tanto que falta no mercado, né? Um homem mais noveleiro. E por aí vai. Porque o corpo varia, mas a essência permanece. Tá? Um caso para esclarecer um pouquinho mais. Alberto Almeida, que é um médico espírita, ele relata o seguinte: ele tem um casal de amigos que o homem se diz a sua primeira reencarnação como homem, ou uma das primeiras, porque é um espírito mais feminino. E a mulher também. Ela se diz a primeira reencarnação como mulher, ou uma das primeiras, porque é um espírito mais masculino. Então, casal, casadinho normal, tinham filhos, etc. Quando os filhos brigavam, era ela que chamava ele para resolver. Ou seja, o espírito mais maternal, que tinha mais jeito com as crianças. Quando iam passear, pessoal, quem dirigia o carro? Ela, o espírito mais masculino. E não estou dizendo que mulher não dirige. Já me xingaram uma vez depois de uma palestra por causa disso. Tá? Quando dava uma bronca no trânsito, era ele que pedia calma para ela, que queria resolver no braço. Ou seja, a grossura masculina. Tá? Quando furava um pneu, pessoal, quem trocava o pneu? Quem dá mais aí, pessoal? Os dois. Ela queria, mas não tinha força, então ele ajudava. Então vejamos, as posturas psicológicas invertidas, sem serem homossexuais. Porque o corpo varia, mas a essência psicológica permanece e vai se aprimorando. Então é muito mais espiritual do que físico, propriamente falando. Então o espírito reencarna como homem várias vezes, reencarna como mulher de repente. Quando retorna ao plano espiritual, como reencarnou-se muito mais vezes como homem, ele pode ter a personalidade, a aparência de um homem, que vai de encontro à sua estrutura espiritual. Tá? Sigamos. Visto isso, o sexo enquanto ato sexual. Diz André Luiz, deve trocar as palavras união sexual por união de qualidades. Como a energia do homem é diferente da mulher, tá? O magnetismo do homem também é diferente da mulher. Então, na relação sexual, no sexo em si, como diz André Luiz, há uma troca de forças mento-eletromagnéticas, a energia de cada qual. Nos próprios órgãos sexuais temos chakras, centros de forças, que na relação sexual eu formo como se fosse um circuito elétrico, em que eu dou a minha energia, mas eu me completo, eu me repleto com a energia do parceiro. Tá? Mas esta troca, ela ocorre pelos fios do sentimento, do amor. Então, numa relação sexual sem a afetividade, no orgasmo, por exemplo, eu apenas libero a minha energia, mas eu não me completo com a energia do outro. E vice-versa também. Então eu sinto isso depois do sexo, depois passa a tesão, o clímax, como um vazio psicológico, um vazio emocional, porque há, literalmente falando, um vazio na alma, um vazio energético. Já na relação sexual, com a afetividade, além da troca mais física, há a troca de hormônios psíquicos, emocionais, em que eu dou a minha energia e me completo com uma energia diferente da minha. Então eu sinto isso depois do sexo, também depois do clímax, com uma completude a mais, em que agrada, há um prazer maior, que fica por um tempo, que satisfaz. Porque há junto a afetividade, há junto o amor. Então o sexo ainda, essa troca de forças, ela começa muito antes do sexo em si. E continua após o ato sexual. Muitos casais falam, tu não me completa mais a cama. O problema não foi o sexo em si ali, parte mais física. Foi a falta desta união de qualidades, da simpatia espiritual. Brigam o dia inteiro. Querem se entender depois. Alguns até conseguem, pessoal.
tá? Mas é uma coisa mais de paixão, mais de necessidade. Então essa troca, o sexo, começa muito antes e continua ainda após o sexo em si. Não mais pelo ato, mas pela ternura, o carinho. Porque muitos casais brigam, pessoal. Depois do sexo, um vira pro lado e dorme, quando não ronca. E a mulher fica ali carente de estímulos, mas pela sexualidade, porque a troca magnética ele continua. Então vejamos, o ato sexual tem uma dimensão muito maior do que o ato em si. Como diz Emmanuel por Chico Xavier, a sexualidade do casal existe, sobretudo, em função do alimento magnético entre dois corações que se amam. Há casais mais idosos, alguns até que não fazem sexo, mas tem uma completude um com o outro, pela afinidade, pelo amor. Porque quando há o afeto, essa troca sempre ocorre. E no sexo é uma expressão, uma explosão maior. Mas quando há o amor, também ocorre esta troca. Tá? Entendido, pessoal? Alguma dúvida nessa parte? Então sigamos. Visto isso, o sexo e o amor. Está tão deturpado a sexualidade hoje que muitos confundem uma coisa com a outra. Uns afirmam, hoje vou sair na noite e vou fazer amor. Não, vai fazer sexo, vai transar, se conseguir, né? Mas é diferente. Eu posso, através do sexo, expressar meu amor. Mas são coisas diferentes, tá, pessoal? Tem uma historinha bem conhecida, tá, que mostra um pouco isso. Em certa feita, a loucura convidou vários amigos para um piquenique. Todos os amigos foram, comeram, beberam muito suco. Então a loucura propõe: pessoal, vamos brincar de esconde-esconde. E a curiosidade pergunta, mas que brincadeira é essa? Eu conto até 100, tá? Eu fecho ali, vocês se escondem. Eu saio a procurar. Quem eu achar primeiro é o que procura depois. Todos os amigos aceitam, menos o medo e a preguiça. Então ela começa a contar, 1, 2, 3. Quem são de primeiro foi a pressa. Em primeiro lugar que ela viu. A preguiça nem saiu do lugar. Tá? E nisso, então, ela continua fechando, contando. A timidez se isola sozinha na copa de uma árvore. A alegria vai para o meio do jardim. E a tristeza começa a chorar. Por quê? Não achava um local para se esconder. E assim foi indo um por um. Ela continuava contando, quase no 100. O desespero então se desespera, porque ela já ia começar a procurar. E começa. Quem aparece primeiro foi a curiosidade, não aguentava mais, né? Sabia que seria encontrado depois. Nisso ela olha para o lado e vem em cima do muro a dúvida, pessoal. Não tinha se decidido ainda. Enfim, foi aparecendo um por um. Todos reunidos, vem a curiosidade e pergunta: pessoal, cadê o amor? Me esqueci do amor. Ela sai em busca do amor. Quase existindo, lá longe a loucura vê um roseral se mexendo. Só pode estar ali. E começa a procurar o amor entre os espinhos. De repente, um berro. Era o amor berrando, porque quando a loucura procurava, ele cegou um olho com espinho. A loucura vê o que fez, pede desculpas, implora o perdão do amor, o que o amor de forma espontânea concede. E a loucura fica tão grata que queria retribuir. Diz o amor: não precisa retribuir. Eu amo sem esperar a retribuição. Me completo no próprio ato de amar. Então fica tranquila. Não. Eu tenho que retribuir de alguma forma. Fazer o seguinte, amor. Daqui pra frente, vou te seguir pelo resto de minha vida. Não faça isso, diz o amor. Somos muito diferentes. Eu sou calmo, terno, pacífico. Tu é inquieta, ansiosa. Tu é louca, não tem como. Tá? Para resumir, para a loucura conseguir seguir do ladinho do amor, ela resolve se disfarçar de paixão. E hoje nós, procurando o amor, achamos a paixão e confundimos com ele. O amor é a laranja inteira. O amor é efeito do discernimento psicológico, emocional e espiritual de cada qual. A paixão vem de uma carência, é a metade da laranja. Então eu procuro outra metade, dá problema certo. Tá? Uma carência afetiva, financeira, medo de ficar sozinho, de status.
o sexo em si, mas o magnetismo sexual, em que eu quero que o outro me complete, porque eu sou vazio. Ninguém faz loucura por amor. A gente faz loucura por paixão. E pela loucura ter cegado um olho do amor, até hoje o amor anda meio cego por aí. Tá? Então vejamos, são coisas totalmente diferentes, pessoal. Eu posso, no amor, me apaixonar por alguém, expressar o afeto, era um êxtase na relação sexual. O amor usa a paixão, mas não o contrário muitas vezes. Vou contar um caso de como uma coisa utiliza a outra. Depois falarei um paralelo. Havia uma mãe que tinha um filho de 6 anos, mais ou menos. Tem outro filho, então. E assim que dá à luz, ela sentia um asco, ela sentia um repúdio pelo filhinho recém-nascido. Mal conseguia dar de mamar, amamentar. Tá? Ela entra numa crise de culpa enorme. Como ela não conseguia amar seu filhinho recém-nascido? Que monstro de mãe ela era? Não sabia explicar aquilo ali. O tempo passa e com o tempo ela procura um amparo psicoterápico. E faz também com o tempo uma regressão de memória à vida passada. E ela viu então que aquele espírito ali, na última reencarnação, se apaixonou por ela. Ela, por sua vez, não correspondeu ao afeto. Ele disse: se não fores minha, não serás de mais ninguém. Então ele acaba estuprando ela e matando ela. Regressão é desgraça, tá, pessoal? Sempre desgraça. Se criou um vínculo doentio entre dois espíritos. Culpa dele que fez o mal e ódio dela que sofreu o mal. E toda vez, sempre que odiamos alguém, o que a vida faz? Oi? Reaproxima, une de novo. Então uma dica. Se alguém se separou, pessoal, o que fazer? Ama o infeliz. Se não guardar mágoa, ódio, quem vem juntinho contigo na próxima? Então ama que o amor liberta. Tá? Se tu odiar, espera. Tá. Então ama para se libertar. Então vejamos. A vida reuniu ambos ali, enquanto mãe e filho, para através do amor curar-se os laços doentios do passado, que talvez já vinham de antes ainda. E da mesma forma que a vida reúne enquanto mãe e filho, reúne enquanto irmãos, tios, outros parentescos, e também como marido e mulher. Mas para tudo. Como é que tu vai casar com alguém que tu não sabe por que tu já odeia? Ou tu é masoquista, quer sofrer? Também tem casos, e muitos. Ou tem alguma coisa ali. É aí que o amor usa a paixão, pessoal. Aquela atração mais pelo sexo, sexual, etc. O que se passa quando a gente está apaixonado? Já aconteceu isso com vocês também, pessoal? A gente não fica abestado? Cego, surdo, burro e por aí vai. Pra quê? Pra pôr um véu. Até o ronco é bonitinho na paixão, né? Pra pôr um véu nesse passado de ódio, de culpas, para ter essa atração. Enquanto durar a paixão, nós irmos, através da relação conjugal, sublimando os laços doentios de antes. E a paixão passa, ela vai passar. E quando ela passar, se não houve esta cura mais profunda, se o casal brigou ainda mais, se odiou ainda mais, quando passar a paixão, vai vir mais ódio ainda. E o casal vai se separar. Ou se uniram por mera paixão, interesse sexual, uma coisa mais vazia. Quando passa a paixão, o casal também se separa. Ou piora. O que muito espírita faz, em nome de caridade. Ah, mas eu vou cumprir meu karma até o final. Veja bem, às vezes não tem karma. Não tem. Aí tu fica infeliz, tu faz o outro infeliz, tu fica com ódio, o outro te odeia, aí criou um karma. Aí desencarnou, me livrei do traste, finalmente. Vai pro mundo espiritual, vem um anjinho lá, tu vai voltar. Ai, quem vai ser agora? O mesmo. Mas como se eu aguentei até o final, aquele caco. Vai voltar para quê? Para aprender a amar até o final. Então não é o fato estar junto ou separado. A questão é o ódio ou o amor que se tem. Então se tu odeia alguém, espera.
Vai voltar logo, logo. Tá? Então vejamos, o amor usa a paixão como uma finalidade útil. A gente deve saber usar. E não, se é uma coisa recorrente, é uma carência nossa. A gente espera no outro isso, que o outro me supra. Está fadado ao fracasso certo. O amor é a laranja inteira, tá, pessoal? Pensemos nisso. Tá? Visto isso, diz Joana ainda. Agora sobre a questão do sexo e do amor. Quando o sexo se impõe sem o amor, a sua passagem é rápida, frustrante e insaciável. O sexo sem o afeto, sem o amor, ele é como beber água do mar. Só aumenta a tua sede. Isso tanto é verdade, pessoal, que as pessoas que não precisam, os jovens, são atualmente os maiores usuários de Viagra no mundo, que buscam suprir pela quantidade ou por um espaço mais largo de prazer a qualidade que falta, que só o amor dá. Então transam, dá um vazio com a solução de novo. Aí usa estimulante, ou vão para as drogas, para o álcool, para a comida, para isso, para aquilo, para suprir um vazio. Transam e vão para o Facebook. Imagina que relação vazia é você tem para o Facebook, para o WhatsApp depois, WhatsApp. Que horrível foi a tua relação. Então são fugas psicológicas. Uma pesquisa neuropsicológica diz o seguinte: quando nós temos um orgasmo, a mente libera uma carga hormonal X. Relaxa o corpo, etc. Na relação sexual com amor, com afetividade, no orgasmo, então, a mente libera uma carga hormonal X mais Y. Essa carga a mais que é responsável pela plenitude física, psicológica que fica depois da relação. Mas é o seguinte ainda, que não basta o casal se amar, é preciso estimular o amor no dia a dia. Praticar o amor. Como eu falei antes, essa troca de qualidades pela afinidade, pela simpatia entre um e outro. E ressaltar a diferença, ver a diferença de cada qual. O homem é que nem, por exemplo, pela comparação, é um micro-ondas, só aperta o botão e liga, chega no clímax e se desliga. A mulher é um forninho elétrico, tu liga, ele vai. Chega no clímax e demora um tempo para desligar. É aí que então essa troca deve continuar pelo amor, que libera ainda essa carga hormonal maior, pelo estímulo do afeto, pelo amor em si. Então não nos esqueçamos do afeto à relação sexual, que é o que completa. Então não basta amar, tem que estimular o amor. Até porque se a pessoa diz que ama, eu te amo muito, mas não pratica um ato de amor, ela não ama. É carência, medo de ficar sozinha, qualquer outra coisa, menos amor. Porque o amor, a qualidade deles, a gente mede no dia a dia. Então eu tenho que me amar primeiro para eu amar a outra. Quem não se ama, não ama a ninguém. Joga no outro os seus conflitos. Bem rapidinho pelo tempo ainda. Questão da disciplina sexual. Aqui entra a parte da instrução e da... É minha, sabe? Tá, obrigado. E da educação sexual. Tá? Nós não iniciamos a vida sexual nesta vida, nesta encarnação. Nós a recomeçamos, a reiniciamos com a carga harmoniosa ou conflitiva de nosso passado espiritual. A instrução sexual é falar de sexo. Que falemos de sexo com os filhos em casa. Mas minha filha é só depois dos 30. E não fala sobre o assunto, parece grave. Mas por quê? Como? Um exemplo, uma guria de 11 anos, aqui no sul até. Uma guria de 11 anos. Inicia a vida sexual. E aprendeu na escola, para não engravidar, tinha que tomar o quê, pessoal? A pílula anticoncepcional. Aprendeu ainda que a carga hormonal para adultos é diferente de adolescente, pré-adolescente. Então ela é muito esperta, pensa, bom, se minha mãe toma pílula todo dia, se eu tomar um por semana, tá bom. Qual é o resultado? As duas engravidam, porque ela ia lá, escondidinha, e pegava da mãe. A mãe olhou, já tomei hoje. Então as duas engravidaram, por falta de
instrução sexual, de falar sobre sexo com os filhos em casa. Um guri de 12 anos inicia a vida sexual, aprendeu na escola, ou no tio Google, que tinha que usar a camisinha. Mas pensava ele que a cada penetração tinha que trocar o preservativo. Então ele vai para a primeira relação dele só com 20 camisinhas. Ele usa todas, troca todas. Continua o ato sem, de 12 para 13 fica pai. Por falta de instrução. Quer falar sobre sexo com os filhos em casa. Ah, mas eu falo da palavra, eu fico vermelho. Então te educa para educar o outro. Ou não tenha filhos. Ah, se eduque primeiro. Ah, ou procure ajuda. O Centro Espírita oferece ajuda assim também, mas que fale sobre o assunto, pessoal. E agora vem a parte da educação sexual. A educação, ela vai pelo sentimento. Se eu ensino meu filho a se amar, eu me amando primeiro, tá? Ele vai se amar e amar o outro, vai se respeitar e respeitar o outro. E por efeito disso, respeitar também o sexo. Então, uma educação de sentimentos. E a educação vem muito também pelo exemplo. O pai que mostra amor para a sua esposa só no quarto, só na cama, está mostrando, educando o filho como amar uma mulher. Só no sexo, só na cama. Então o casal se procure, pessoal, no dia a dia. Não falo de sexo no meio da sala, pessoal, não é isso. Mas carinho, ternura, o beijo, o afeto. A sexualidade. A afinidade, que é bom estar casado. Por que muitos filhos não querem casar? Por que os filhos não querem casar, pessoal? Deus me livre dessa relação horrível que os dois têm. Ser infeliz assim, eu não quero isso pra mim. Pelo nosso mau exemplo. Então que procuremos nós nos educarmos, educar o sentimento. Por que os filhos não vêm para o Centro Espírita muitas vezes? Bato, vai lá e é assim, por que eu vou lá também? Então o nosso mau exemplo que afasta o outro do espiritismo, etc. Então, educação sexual, tá, pessoal? Pelo nosso exemplo. Tá? Para encerrar, essa frase a Joana traz na obra Constelação Familiar, que para mim é uma das melhores obras dela, tá? Constelação Familiar, um livro excelente. Diz Teilhard de Chardin: quando os seres humanos domarem as ondas, os ventos, as tempestades, os furacões, quem sabe não dominarão também as forças do amor? Então, pela segunda vez na história da humanidade, teremos inventado o fogo. Então, o amor é o maior condimento para a relação sexual. É o que dá sentido psicológico e espiritual para o sexo. Vai muito além. Um exemplo disso, bem resumido, Divaldo narra, Divaldo Franco, né? Ele vai todo ano para a Europa, uma série de palestras. Isso já faz alguns anos, algumas décadas, inclusive. Num seminário sobre sexo e vida de 3 dias. No finalzinho, uma mulher levanta a mão. Divaldo, eu vim ao seminário, nós continuamos com problema sexual, não resolvi eles. Divaldo olha espantado assim. Ah, e logo percebeu, né, que vinha dali. Depois a gente conversa. Não, vamos falar agora mesmo, já é tudo adulto aqui. Vamos sentir a praça, tá? O que ela diz? Sou uma mulher de 27 anos. 27. Desde os 15, eu tenho todo dia uma relação sexual. E sempre com um homem diferente. Ele pensa rapidinho, uma cidade pequena, bom, já varreu a cidade, né? E depois que eu uso um homem, depois de usá-lo, eu mato ele em minha memória. Por quê? Olha, meio assim de falar. Mas se tu quer, não pode falar. É bem provável que tu foi abusada pelo teu pai. E hoje, na ânsia inconsciente de elaborar o conflito infantil, tu procura uma relação sexual todo dia. E depois que usa um homem, tu mata ele na tua memória. Por quê? Tu quer matar quem? Quer matar o teu pai, pelo ódio que tu tem dele. Sim, meu pai abusou muito de mim na infância. E vai falando. Ela estava se exibindo, inclusive, queria uma nova presa no seminário ali. Mas só tinha espírito, né, pessoal? Então calma. Aí o que se passa? Ela vai falando até que ela se emociona. Mas, Divaldo, eu não consigo amar a ninguém. Não sei o que fazer. E percebe, realmente ela estava vazia, infeliz, triste. Então, Divaldo recomenda a ela que visitasse um casal de afilhados dele na Alemanha.
que eram HIV positivo, tinham AIDS. Vai visitá-los, lhe fará um grande bem. Ela estranha aquilo ali, depois no finalzinho eles conversam um pouquinho mais. Tá? O que o Divaldo diz para ela? Sexo, eles não vão te inspirar. Terás compaixão por eles. Vai ajudar eles então, farás o bem e vai te fazer um grande bem. Tá? O Divaldo retorna ao Brasil, ela liga para ele, vem algumas cartas, ela passa a visitá-los, vai de alguma forma amenizando seu conflito. Depois de meio ano, chega uma carta em especial. Divaldo, estou de alguma forma um pouco melhor, tenho uma intermitência maior na relação sexual e já estou há 2 meses sem ter sexo. Mas estou com um seríssimo problema e não sei o que fazer. Eu conheci um homem e ele quer me namorar. O que eu faço? Ela não sabia amar alguém, se envolver efetivamente, ela sabia transar, mais nada. O Divaldo responde, dentre várias coisas, não namore mais a moderna, ficou e nunca mais. Você é tão vazio. Namore a antiga. Passeie, pegue na mão, se conheça, se abra emocionalmente, conheça o outro por dentro, de alma para alma. Namore a antiga, é tão bom. Se passa mais meio ano, ele retorna à Europa, depois de uma palestra, vem ela com o rapaz do lado. Divaldo, este é o moço que te falei na carta. É meu namorado, estamos namorando. Divaldo então olha para a tradutora, né? Traduza fielmente. Namoro, a moderna ou a antiga? E ela responde, a antiguíssima. Estamos há vários meses e nada. E Divaldo, nunca estive tão feliz quanto hoje. É tão ter uma pessoa para amar, ser amado, se abrir, com prazer, de alma para alma. Namorar antiga é tão bom. Tá? O tempo passa, mais um ano, Divaldo retorna, eles vêm com o filho nos braços, dão o nome de Divaldo em homenagem a eles, se casaram, etc. Mas se passou no caso dela. Ela era uma atormentada sexual e uma sexual obsidiada pela obsessão, pela influência obsessiva de espíritos dos quais ela abusou na outra reencarnação, em que ela foi dona de bordel. E estes espíritos induziram o atual pai, que era um antigo amante, a abusá-la, o que não os justifica, mas explica um pouco o drama. E depois, mais tarde, quando ela usava um homem na relação sexual diária, pelo vazio que ficava da relação sexual sem um afeto, ela entrou em depressão e estava quase se matando. Inclusive, os espíritos estavam induzindo ela a isso, para completar o processo de vingança com ela. E vejamos ainda, antes ela tinha uma relação sexual todo dia, com um parceiro diferente, o que para muitos é um sonho de consumo. E estava o quê? Profundamente infeliz, tanto que queria se matar. E depois, com um parceiro apenas, ainda sem sexo, estava o quê? Feliz. Mas por quê? Porque estava amando, pelo amor. O sexo, pessoal, não dá felicidade. Sexo dá prazer, e bom. Quando não é bom, tem problema aí, tem conflito. Mas o sentimento de plenitude, de felicidade que o sexo gera é pelo amor. Pela existência da afetividade, do amor em si. Então, resumindo, se recomenda a luz do Espiritismo ao amor para depois o sexo, e não o sexo sem amor. Simples assim. Ah, mas não tem que estar casado? Se o casal se ama, ou há um ensaio do amor e planeja o futuro, já estão casados de alma para alma. Isso é que importa. Como casais que se casam, igreja, isso, aquilo, mas tem um abismo entre eles. Então o que importa é o amor. Como diz Joana, o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro, quanto mais se divide, mais se multiplica, e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que a sua força reside no ato mesmo de doar-se, tornar-se vida. E assim como o ar é indispensável para a existência orgânica,
O amor é oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Então amemos para que o prazer real conosco sempre esteja, e que de agora em diante que assim seja. Obrigado.